Boa tarde. O pessoal, o gás hoje está pequeno, né? Boa tarde. Agora deu uma incentivada a mais. Hoje o tema é Educando os Instintos, né? Lógico, essa palestra ela precede o trabalho da visualização curativa. E a visualização curativa é um trabalho de cura. Como outros trabalhos de cura. Só que a visão espírita nos chama a atenção para alguns questionamentos. Porque nós vamos descrever que quem vive é o espírito. É esse espírito que é esse ser imortal. Então esse corpo, que agora expressa-se através de vocês, ele é finito. E ele vai acabar. Eu, espírito, já repousei em diversos corpos. Hoje estou nesse que aqui estou. Então, se o corpo é finito, ele vai ter seu curso de vida limitado. E lógico, nós vamos ter na visão ainda do aspecto espiritual algo que nos traz um diferencial, que a meu ver é o que faz com que o Evangelho segundo o Espiritismo tenha um diferencial. Porque o que é que ele traz ao ser segundo o Espiritismo? Ele vai trazer a adição da percepção da vida, não a limitação de um curso de existência física, mas da vida como essa trajetória do espírito em suas múltiplas encarnações. Isso não é pouco, isso na realidade é o que há de primordial. Por quê? Porque no momento que nós entendemos que somos espíritos e buscamos nos perceber como tal, algumas coisas vão de per si ganhar uma outra tonalidade. Porque a crença judaico-cristã vai descrever que temos uma vida, e após essa vida somos julgados como certos, errados, bonzinhos ou nefastos, e vamos então, como todo julgamento, ele ocorre pela pressuposição de um crime. E se há um crime, há o julgamento, há o castigo. Então é crime, culpa e castigo. Contudo, o que nos chama a atenção é que esta visão da partida do mundo físico para uma outra possibilidade de permanência da vida, passando por um julgamento, e que os resultados desse julgamento irão terminar, certo, em condições eternas, ele nos deixa com dúvidas bastante significativas. Porque, veja, todos nós somos pais ou mães. Se não somos, vamos ser. E se não fomos nessa encarnação, fomos em outra. Mas vamos olhar desse jeito. Imagine como é que eu, sendo pai, vou me sentir bem, em paz, em plenitude, em harmonia, satisfeito, sabendo que eu estou no oásis e que meu filho, porque se desregrou e foi envolvido pelo mundo das drogas, se envolveu em misérias, em falcatruas, em tudo que é sortilégio de coisas que tenham um cunho negativo. E estará permanente, eternamente, sofrendo no calvário do inferno. É uma situação que, como eu vou poder estar em paz assim? E essa era a diferença, porque o que é que acontece? Fernando hoje tem 48. Digamos que Deus me dê mais uns 30 e 80. E aí, Fernando aos 80 anos, está uma pessoa boazinha. Mas digamos que Fernando aos 14 era o cão em figura de gente. Não morreu, viveu até os 80,
tomou porrada da vida daqui, porrada da vida de lá, tiraram uns pedacinhos do dedo dele para ele aprender que não é mais do que ninguém, e aí ele foi se modificando. E aos 80 morre. Desperta, então, uma boa pessoa que estava lá. Agora, o coitado do João, aos 14, também era o cão, fazia parceria, ganhou um tiro na cabeça e morreu. Então, o que acontece? João, por esta tradição, vai para onde? Para o quinto dos infernos. Agora, se ele vivesse até os 80, de 15 para 80, 65. Veja só, por causa de 65 anos, ele vai receber uma penalidade eterna de viver no sofrimento eterno. Mas, Fernando, o que ele fez não foi pouco. Ele estrupou, ele arrancou víscera de gente viva, porque ele era... Você está dizendo que era o cão? Você está brincando, ele era 1000 vezes o cão. Sim, mas talvez se ele tivesse mais 65 anos, ele também modificasse. Então, a visão que nós tínhamos era a visão de uma vida pós-experiência corpórea que me trazia essa percepção de injustiça frente à perspectiva de um Deus que era melhor do que eu. Era um Deus de amor e bondade. Então, se eu, sendo feito de carne e osso, pôde como sou, era capaz de perdoar, como é que aquele pai não o faria? Então, estava aí, lógico, a ideia de que algo estava errado. E aí a pergunta é, então, as escrituras estão erradas? Não, a questão é que tudo aquilo que você lê, você precisa contextualizar para entender o que queriam dizer àquela época frente àquilo. E você transportar para o seu momento atual e ver qual é a leitura que isso traz, que isso ganha, que isso desperta. Para que então aquele conteúdo seja esclarecedor e seja capaz de assumir essa posição de iluminação frente à vida. Então a questão vai estar em como nós olhamos, interpretamos e vamos lidar com tudo isso. E é simples para lidar com isso? É. Sua filhinha de 2 anos pergunta, mamãe, como foi que eu nasci? Aí você vai dizer, olha, você é resultante da junção de 2 gametas. Um gameta masculino que vem do papai, marcado pelo Y, e o da mamãe marcado pelo X. O papai tem XY, a mãe XX. Mas não é só isso. Quando os dois se encontram lá, há um tal de crossing over que muda as características genéticas. Ela vai entender? Não. Você vai explicar com uma linguagem adequada a ela naquela idade. E vai crescendo, e aí você vai atualizando a linguagem para que ela vá compreendendo. Vamos entender como era o homem lá atrás. Veja só, para a gente poder perceber o que é isso, só porque alguém disse que não era o Sol que girava ao redor da Terra, mas era a Terra que girava ao redor do Sol, quiseram incinerar a criatura. Lá atrás. Então, para a gente entender, e isso lá atrás, nem tão lá atrás ainda, como era rude as coisas. Como tem gente que até hoje não acredita que o homem foi à Lua. Não acredita que há, de fato, certo? Viagens espaciais, que vai-se lá e volta. Então, o que é que a gente está precisando fazer? Atualizar a nossa forma de olhar, de perceber e contextualizar naquilo que nós temos. Então, a partir daí, traz-se a ideia de que não. Ou seja, João faleceu aos 14, ele vai ter a experiência de fazer o quê? Aquilo que o Cristo, como exemplo do que nós temos de ser mais iluminado, respondeu para Pedro. Porque Pedro, caminhando com ele, né, viu um monte de erros, e aí o Cristo disse para ele, Pedro, ele reclamando, né, ele disse, Pedro, perdoa. E aí ele, mas mestre, perdoar quantas vezes? 70 vezes, 7 vezes. Mas, lógico, tem gente que começa a fazer as contas, né? 70 vezes 7, 490 vezes. Então, 491 não perdoou mais. Não, quer dizer infinitas vezes. É uma forma simbólica de você estar falando e você está descrevendo isso. Então, como é que eu vou inserir esse ensinamento nesta visão? É de que, basicamente, você vai poder retornar 70 vezes 7 vezes, ou seja, infinitas vezes.
Porque a vida é uma experiência, uma possibilidade de aprendizado. A vida, nessa forma que você identifica agora, como você vê Fernando, certo? Que não sou eu sou mais que Fernando. Fernando é uma das expressões de uma das minhas dimensões de vida, enquanto espírito. Então, quando começamos a olhar desse lado, vamos procurar perceber, então, que se perceber espírito é dar à vida uma dimensão maior. Então, se o corpo é finito, mas olha, bateram a sentença, o aneurisma está prestes a romper e eu vou morrer. E aí eu vou ter que dizer, vai morrer mesmo, porque se romper não tem jeito, porque o corpo é finito. Então de que adianta estar aqui, ou em qualquer outro templo religioso? É porque toda a base da filosofia que fala na existência do espírito, ela diz que a vida continua. E lógico que não é mágico. Porque não é porque você morreu que você agora acorda iluminado. Isso acontece no velório, né? Porque o cara era às vezes o cão, mas todo mundo vai botar a florzinha e dizer, que pena, tadinho. Ele era tão bonzinho, ele era tão assim. Porque assim, elogiar morto é uma maravilha. Agora, quando estava vivo, tinha cada um os seus espinhos. Então, não é isso. Mas por que não é isso? Porque quando a gente morre, a gente não deixa tudo aí e tudo muda. Porque vamos tentar lembrar de uma outra história. O Cristo, imagina a luz que ele tem, né? Que não dá para a gente olhar de frente. Porque a luminosidade enorme de despertar. Ele andou com 12 criaturas. E as 12 criaturas com que ele andou, quando as coisas apertaram, que ele foi pego, quem é que caminhou com ele? Todo mundo sumiu. Por que é que sumiu? Porque Jesus é pequeno? Não, é porque um homem não tem o poder de transformar o outro. Toda transformação começa em você, se processa em você. O outro pode até ser um estímulo, mas ele não faz em você aquilo que você não quer. Nem Jesus. Nem Jesus. Então significa que, se a presença do Cristo não era o suficiente para transformar alguém, não é porque você perdeu o corpo físico que você vai se transformar, não. Então você vai acordar do outro lado, igualzinho como é aí. Igualzinho. Então, justamente todo esse prelúdio é para dizer, então, que a cura que estamos procurando é para quê? Para que eu quero essa cura? Porque se for eu obter a cura para continuar visualizando a vida apenas como a existência desse corpo físico perecível, certo? Eu vou estar daqui a pouco de novo. E de novo. E de novo. E não adianta, porque uma hora esse corpo vai embora. Não tem como ser de outra forma. Agora, a pergunta pode estar sendo, para que eu quero refazer as minhas energias para alçar uma proposta para quem? Para mim? Não, para mim, eu enquanto espírito. Não para mim enquanto corpo físico finito, mas para mim enquanto espírito. Porque eu sei que um dia esse corpo vai se findar. E ao despertar eu quero estar em equilíbrio, em paz, em harmonia. Ou então quer dizer que quando você desencarnar você vai dar festa, bater palma, graças a Deus, acabou tudo? Não, não é isso que eu estou dizendo. Você vai chorar, porque a presença física dos seus familiares não vai se fazer mais presente. Você vai se entristecer um pouco, que você gostaria de estar ali sendo perceptível, mas isso passa, porque é o choque inicial que se dá. Por quê? Porque você percebe que a vida continua. E se você os ama, os quer auxiliar, você precisa estar em equilíbrio para, orando por eles, ajudá-los, como muitos imperceptíveis por você, está orando por você agora e buscando lhe ajudar. Então aí as lágrimas são enxugadas e a gente respira fundo e diz, e aí, qual é a minha parcela no trabalho? E vamos lá. Então, essa hipótese vai fazer com que eu precise perceber que, se o processo é educativo, nada que esteja acontecendo comigo pode ser tomado como um determinante de finitude de minha vida. Porque, no máximo, é determinante da finitude da vida no corpo. E não da vida do espírito.
eu estou buscando a cura. Mas que cura é essa que eu estou falando? Porque dentro do legado espírita, vamos entender que quem adoece não é o corpo. O corpo reverbera as imperfeições, entendendo imperfeição como a ignorância no aprendido, o ainda por vir, no sentido de educar-se do espírito. Reverbera no perispírito, que é esse corpo intermediário, através do qual você pode identificar o espírito, porque ele tem forma, ele pode assumir, inclusive, uma tessitura palpável, mesmo sendo desencarnado, e ser perceptível a esse ponto por nós. E são essas energias em desequilíbrio que vão impregnar o corpo físico e, através dessa impregnação, propiciar o desencadeamento de processos que há predisposições genéticas no corpo recebido, e aí, então, isso se processa. É assim que a coisa vai ocorrendo. Então, quem adoece, nesse sentido, é quem permanece na ignorância, é o espírito. Então, alguns dizem o seguinte: então, para que curar? Porque não adianta. Continua o espírito torto como é. Mas eu costumo brincar com isso, quando, lógico, eu estou brincando, não levando no sentido de minorizar esse olhar que eu vou citar agora. É a história do naturalista que não toma vacina, que não toma nenhum antibiótico, que não quer nada disso porque é uma infração ao corpo. Na hora que ele chega infartando, ele é o primeiro a gritar: faça o que for preciso. Por que naquela hora não diz: não, eu quero uma folhinha, não bote um catéter na minha veia, não enfie contraste de iodo no meu organismo, não quer viver, lógico, porque a gente não pode ser radical, certo? Então quer viver, porque é simplesmente passar o catéter, desentupir a coronária e o sangue volta a fluir e ele não vai morrer, vai seguir a vida. Então, o que é que acontece? É que nós precisamos, então, perceber ao que é que nós estamos falando. É de que a cura, seja nesse nível, mesmo que vamos resolver algo seguinte: a criatura tinha um tumor. É uma das histórias que se passou por aqui. Um tumor de duodeno. E a ideia é que iria morrer. Foi retirado o tumor. Quando retirou, ela tinha vários gânglios. Nenhum dos gânglios estava com metástase. E ela conseguiu sobreviver à cirurgia, que já era uma cirurgia extensa. Os gânglios não tinham metástase e ela ficou curada do câncer. Com sequelas por desnutrição, mas ficou curada do câncer e vem se recuperando aí. Vem refazendo aí, rearrumando. Então, o que é que eu estou querendo descrever? É de que a cura é útil, mesmo que seja uma cura que eu vou estar denominando agora como funcional, certo? Porque ela cura o aspecto externo presente no corpo, e não os elementos de necessidade de aprendizado e de conhecimento do espírito. Então, ela é útil? É. Agora, para ela ser útil, você tem que estar fazendo uma proposta para você. E a proposta não pode ser aquela: se eu ficar curada, eu vou subir as escadarias de joelho, porque aqui não tem escadaria. Nem as da ULI, certo? Não dá para rolar. Se eu ficar curada, eu vou fazer uma doação à instituição. Se eu for ficar curada, eu vou dar sopa. A ideia não é essa. A ideia é: você busque a cura no seu aspecto funcional da lesão presente, mas no sentido de, independente de alcançá-la ou não, entrar no processo de autopercepção, de perceber quem você é, de perceber que mudanças você precisa fazer. E aí justamente é onde é que está o núcleo da nossa conversa de hoje, que é educando os instintos. Porque às vezes a gente acha que vai ser esse elemento que está presente aí, essa luz. Ou seja, eu entro aqui, boto o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, Céu e Inferno, Gênesis, suvaco todos eles, que são 5, e aí eu vou virar o aprendiz, né? Ou seja, vai vir tudo por osmose, eu vou ser aquela coisa maravilhosa. Veja só,
Quem caminhou com Jesus? Não tinha um livro, não tinha o mestre. O mestre com ele. E mesmo assim, não titubearam, não negaram. Significa que a transformação não é mágica. Não é mágica. O Cristo, quando ia curar, ele tinha uma pergunta interessante. A pessoa chegava lá, mestre, eu vim aqui para o senhor me curar. Olha a pergunta dele. Você quer ser curado? Parece óbvio, né? Você quer ser curado? O que é que ele estava inserindo? É que o processo de cura não depende dele. Você tem que querer. É um movimento que começa em você. E que eu estou trazendo a ideia de que a cura que você deseja não pode se limitar à cura do corpo físico. A cura básica tem que se limitar à mudança, de sua postura de vida para uma postura mais construtiva e edificante. E que resulte também na cura da lesão que você tem. Mas quando eu digo que resulte também, é porque pode às vezes não curar aquilo. E aí você partir dessa vida com aquela doença. Não, você parte daquela vida, mas não com aquela doença. Porque você parte livre. Porque o processo que gerou tudo aquilo, isso foi superado por você, porque você está mudando a sua postura de vida. Então, mas isso não muda nada, muda. O seu próximo retorno será diferente. Mas antes do seu próximo retorno, a forma como você vai despertar do outro lado já será diferente. Então, esse contexto que a gente está trazendo é que a iluminação não é mágica. Porque o Cristo dizia, aquele que estava paralítico na cama, que ele diz, levanta e anda, e o cara levanta e diz, agora pega a sua cama e vai. Ou seja, não era mágica. Ou seja, ela pega a sua cama e vai, ou seja, é que você precisa resolver suas questões. Não há uma pílula mágica. Ah, Fernando, mas eu venho aqui, eu participo do trabalho, ou em outro núcleo religioso qualquer, e eu saio aliviado, eu fico bem. Lógico que fica. Agora, por que é que na outra semana, no outro mês, ou daqui a 6 meses, você está tal qual? É porque não adianta você vir aurir as energias de equilíbrio e não dar à sua vida uma postura que leve a fazer com que aquele equilíbrio, ele o quê? Cresça. Com que a semente desperte e vá adiante. E muitas vezes isso não acontece, porque como a gente fica esperando essa cura como está aí, a gente esquece que na realidade nós somos rondados constantemente pelos elementos que vamos trazer aí como elementos do instinto. Só que algumas vezes a gente quer exterminar a criatura. São elementos básicos que a gente quer exterminar. E a gente esquece que o seguinte, por que é que Fernando está aqui hoje? Com 2 olhos, 2 orelhas, um nariz, os dedos cotó não que ele perdeu depois, mas ou seja, os 5 dedos. É uma evolução, não é de Fernando, é da humanidade. E essa humanidade, para chegar a essa evolução, ela lá atrás, o que foi que manteve ela? O instinto de preservação. É o instinto de preservação. E esse instinto de preservação, que ao mesmo tempo me faz, numa disputa, querer tirar a vida do outro. E aí eu tenho que destruir o instinto? Não. Os instintos são ferramentas úteis para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. O problema não está no instinto, mas sim na direção que você dá a ele. Então é o seguinte, o cara é agressivo, aquele que bate de frente com a zorra toda. E aí eu tenho que o quê? Exterminar a minha agressividade? Não, eu tenho que direcionar para outra coisa. Mas como, Fernando? É simples. É que, no momento que o meu chefe, certo? Era um chefe competente, e trabalhávamos numa equipe, e eu era muito bom, e tinha um outro colega também muito bom, só que esse chefe morreu, e aí quem foi colocado no lugar dele foi um imbecil, que foi colocado por indicação, e aí esse adora um puxa-saco, e aí na hora de promover, porque vem os prêmios ao final dos resultados da empresa, ele só dá para os puxa-saco dele. E aí eu quero destruí-lo, porque me torno agressivo no sentido de acabar com ele. E aí ele só de pirraça, me coloca nos piores trabalhos, me coloca para trabalhar nos feriados, tudo que ele pode fazer para acabar comigo, ele vai fazendo. E aí a minha agressividade se reverte em querer destruí-lo. Mas sabe o que é isso? É a pequenez do espírito. Ou então, entra aqui e diz, não,
agora eu vou ficar iluminado, igual aquela primeira imagem, essa daqui, ó. Vai me iluminar, tudo vai ficar diferente. Ele consegue destruir o que tem dentro dele? Se destruir, vai ficar um ser incompleto. Então, na realidade, ele precisa entender que a agressividade dele precisa ser elaborada de outra forma. Qual é o convite para ele? Use a sua agressividade para você, quando sair daqui, em vez de ir tomar chopinho no bar, botar a bunda na cadeira e estudar, para melhorar sua qualificação e poder batalhar um outro emprego que não fique dependendo dos olhares de um incompetente. Não, mas é que tem que tirar ele do lugar. Ou a vida vai viver, a vida vai continuar tirando pessoas do lugar para lhe abrir caminho, ou você vai abrir os seus caminhos na vida. Então, em vez de você usar a agressividade para querer bater nele, ou bater na mulher, porque chegou em casa e está revoltado pelo que não conseguiu, não, use a agressividade para você sentar o bumbumzinho na cadeira e estudar. Você usa a sua agressividade para acordar mais cedo. E em vez de acordar mais tarde, acordar mais cedo e malhar, para perder aquela barriga enorme, que precisa emagrecer, para quê? Cuidar da sua saúde e poder viver mais, e desfrutar daquilo que você está buscando. Então, aquele chefe que é o pentelho, ele passa a ser a alavanca propulsora para você, e não o contrário, alguém que lhe diminui, porque ele não lhe diminui, é você que se deixa ser diminuído por ele. Então, a ideia de educar os instintos é isso. Não vamos buscar exterminar. Mas, Fernando, o desejo sexual, aquele tesão, aquela coisa em mim é enorme. E aí eu penso tudo que é maluquice que você possa pensar e não pensar. Eu tenho que acabar com tudo isso. Olhe lá atrás, o que foi que nos levou a procriar? Foi eu olhar para ela, que era do sexo oposto, e correr atrás. Porque senão acabava. Então, ser tocado pela energia do outro, que é o seu contraponto, foi o que lá atrás fez com que nós pudéssemos nos perpetuar de espécie. Eu posso destruir isso? Não. Agora eu posso educar a forma como lidar com isso. Mas, Fernando, eu sou casado. Converse com sua mulher. Olha bem, passa pela minha cabeça canguru perneta, canguru quadriperneta, e converse com ela. Mas ela não aceita. Mas você está conversando sobre o quê? O canguru perneta. Mas eu não disse que era para fazer só isso. Olhe bem, eu tenho uma pulsão sexual dessa forma. E aí a conversa é sim. E você, ela vai dizer como é que é a forma dela. Tem coisas que vão poder ser ajustadas e tem coisas que não. Mas uma das perguntas básicas é, por que isso está tão intenso assim? Sempre foi? Será que você não está derivando de uma coisa para outra? O que é que não está bem do outro lado? Porque aí você começa a fazer o quê? Uma construção conjunta. Porque a maioria das vezes a gente esquece que aos nossos instintos desregrados, não é o instinto, é a forma como ele está aparecendo, há conexões externas de desencarnados. Como há de encarnado também. Ou seja, você está todo ali certinha, direitinho, arrumadinho, e a outra... você viu aquele ali? Ó? Pô, tá bola, legal. Você vai ficar o quê? Esse barrigudo que vai ficar tomando chopp todo dia? Deu uma chance para você. Você malha para quê? Só para ele ficar ali olhando? Ou seja, a influência não acontece com o encarnado? Acontece com o desencarnado também. Aonde? Em cima do foco desses elementos que você não se apercebe. Ou às vezes você quer botar para debaixo do tapete. Adianta? Não. Mas adianta assumir. Mas, Fernando, o que vem na minha cabeça é coisa cabeluda demais. Então é o seguinte, busca um terapeuta e vá conversar sobre o assunto. Porque normalmente, tudo que aparece na gente, dentro de uma maneira estereotipada, tão intensa, ele está apenas servindo como fonte de nos balançar. Por que nos balançar? Nós normalmente gostamos de procurar uma condição cômoda. E a gente fica ali. Se o lugar estiver fofinho, tranquilo, a gente não quer levantar. Aí o que é que a vida faz? Bota uma pedra dentro do sapato. Porque aí você desperta. Você diz, Fernando, mas meu pé é dormente. Então é igual ao diabético. Não desperta pela pedra, desperta pela úlcera que corrói o pé e que perde a perna. Porque o diabético perde a sensibilidade e ele não sente a pedra dentro do sapato. E é uma das causas que causa a ferida cresce e aí ele perde a perna. É a mesma coisa. Se você não desperta com impacto menor, você vai despertar com impacto maior. Então, desperte.
busque então dar a esses elementos uma outra finalidade, uma outra função. Ah, mas eu não sei fazer isso. É possível, porque normalmente eu tenho uma amiga que já passou por alguns problemas aí, e que uma dificuldade era essa. Ela falava de impulsos, né? Impulsos os mais diversos possíveis. Mas veja, é aquela história. É quando alguém quer nos destruir, o que é que faz? Nos isola, não é assim? E deixa você isolado porque é mais fácil. Porque se você estiver com alguém ao seu lado, alguém lhe chama para despertar. E aí veja, digamos que a gente adentra aqui, quando a gente adentra, vê alguém falando de coisas bonitas assim, a gente vai olhando os nossos podres, né? E aí a criatura que está do seu lado vai apontando mais podre ainda, para você se sentir cada vez menor. E quanto menor, mais frágil. Quanto mais culpado, mais você fica nas mãos dessa criatura. Então, veja só, a pergunta que eu fazia a essa pessoa era, mas vem cá, e como profissional, como você é? Essa pessoa dizia, não, eu sou responsável, eu não busco, ganhar às custas dos outros aquilo que não pode. E foi enumerando vários aspectos positivos da postura dessa pessoa enquanto profissional. Eu fiz, minha filha, desperte, é o que a vida está precisando. Pessoas que atuem profissionalmente com integridade. Ah, mas os pensamentos que andam na minha cabeça. Espera aí, você está se resumindo só a esses pensamentos? Você está esquecendo dos seus outros valores? E você como amiga? Então, quando ela ia descrevendo os outros aspectos, você via vários aspectos positivos. Só que o que é que ela fazia? Fechava os olhos para tudo isso e só via uma coisa só. Então, a primeira coisa é, se você está sobre esse prisma, aonde os elementos instintivos lhe puxam para uma tristeza e uma depressão profunda, porque só olha para um ângulo, veja as outras coisas. Você não é só isso. Você é mais que isso. Então assuma todos os outros aspectos em conjunto. Porque quando você faz isso, você tira a força daquilo que está minando as suas forças. Você passa a entender, sim, eu tenho que corrigir isso. Pô, mas do outro lado eu sou assim. Então eu vou continuar investindo no que é de positivo. E no que é de negativo, eu vou precisar trabalhar. Vou procurar um terapeuta, um psicólogo, vou precisar conversar com os colegas, vou precisar conversar com o marido, com os filhos, com quem for. Para que você possa dividir aquilo e passar a ter um olhar diferente. E esses elementos instintivos que a gente chama, serão esse plug para que os desencarnados se conectem. Então, vamos passar a olhar isso de uma outra forma, porque também parece que somos monstros. Não, não. Tem uma presença dessas que comigo chegou e aí me propunha coisas escabrosas. Eu dizia, mas isso é normal. E cada coisa mais escabrosa que ele ia propondo, eu continuava dizendo que isso era normal. E aí, lá para as tantas, ele fez, pô, mas com você tudo é normal? Eu digo, tudo é normal. A questão é que eu que tenho que decidir se eu vou colocar isso em prática ou não. Porque eu posso pensar qualquer coisa. No passado, já fui capaz, com certeza, de arrancar a cabeça de alguém, de estipar o outro. Porque, às vezes, naquele momento, era ele ou eu ou ele. Ou o contrário, não era por prazer, porque eu era mais ignorante do que sou hoje. Tudo é natural. Agora, não quer dizer que eu vá fazer aquilo. Natural que eu estou falando é ao humano. Porque o humano tem a possibilidade de fazer das coisas mais belas às mais nefastas. Então agora eu posso direcionar o meu instinto de autopreservação, no sentido que a autopreservação não seja só olhar para o meu umbigo, mas olhar para a comuna em que vivo. Porque não adianta olhar só para o meu umbigo e ter que andar de carro blindado, morar em condomínio fechado e ter segurança ao redor de mim o tempo inteiro. Porque eu tenho medo de sair na rua e receber uma bala perdida. Então, há necessidade de nós lidarmos com isso, porque senão nós vamos continuar esquecendo essa essência que somos nós. Esse espírito imortal que está aqui para aprender. Então, entenda que você não é a doença. Você está hoje habitando um corpo físico que tem um processo patológico. E você vai buscar, frente a esse processo, atuar com o máximo de maturidade, sabendo que tem que procurar o médico, às vezes o psicólogo, às vezes o psiquiatra. Tem que usar medicação, fazer acompanhamento médico, buscar uma alimentação saudável, buscar uma postura de vida mais saudável, fazer o acompanhamento espiritual também, porque é uma terapia complementar.
ela não apaga as outras. Nós somos um conjunto. Nós somos um ser bio, psíquico, sócio-espiritual. Então isso é um conjunto. Temos que nos olhar dentro de todos esses aspectos. E aí a gente possa perceber que quando a gente faz isso, nós vamos perceber que nós não estamos sós. Porque vamos sentir várias mãos que nos acolhem. Por que vamos nos acolher? Porque justamente lhe deixar preso em uma única visão é a forma de lhe destruir, de minar as suas forças. Então, é preciso olhar de outra forma. É preciso perceber que você tem outra gama de possibilidades de enxergar a vida de outra forma. Aí sim, você sendo capaz de superar isso e não viver na dor. E você utilizar o auxílio dessas mãos para se levantar. Então, faça mais uma vez uma proposta para você. Mas, Fernando, eu tenho coisas em mim. Eu não estou dizendo que isso vai apagar. Você vai continuar com suas coisas. Mas você não é só isso. Faça outras. E aí, então, quando nós começamos a perceber que nós temos uma potencialidade maior, nós começamos, então, a se levantar. E não a ficar esperando que apareça Joana, Chico, Madre Teresa, nossa amiga, irmã Dulce, para segurar na nossa mão e nos levantar. Eles até nos ajudam, sem se tornarem presentes. Sem se tornarem presentes. Para quê? Para que a gente passe a confiar nas nossas pernas. Senão vamos virar sempre pedintes. Sempre aquele ser manco, que a toda dificuldade está sempre levantando as mãos para os céus e pedindo. Em vez de fazer o seguinte, de se perguntar primeiro, o que é que cabe a mim? O que é que cabe a mim? Ah, cabe a você fazer uma dieta. Então amanhã eu não vou comer mais nada. Maluquice. Espera aí, o que é que eu posso começar a cortar na minha dieta? Olha, eu vou cortar o jantar. Eu vou cortar as gorduras. Eu vou cortar. Faça um programa para você que seja de uma progressão paulatina. Mas, Fernando, eu conheço gente que disse, não vou fazer mais, no outro dia não fez. Você é assim? Se é, faça. Ah, mas eu tentei e não consegui. Então se respeite. Faça uma proposta para você que seja gradativa. E aí, a partir daí, você vai o quê? Educando os seus instintos. Para que você vá, aos poucos, se transformando, se modificando, ganhando outro nível de consciência e descubra que existe você além da doença. A doença não lhe representa. A doença é um dos aspectos que você está vivenciando agora. Nós temos alguns exemplos interessantes com isso. O nosso amigo Christopher Lee, aquele que fez o Super-Homem, que ficou tetraplégico, queria morrer, queria que matassem. E depois ele ajudou aí ao avanço de pesquisas, mantendo-se vivo. E vamos ter outros e outros casos da mesma forma, onde a pessoa acha que a vida teria acabado e depois ela ganha um outro estímulo. Basta que ela tire o olhar que está fixo apenas no seu processo de doença. E quando a gente começa a fazer isso, nós vamos poder perceber que existe muito mais luz buscando nos ajudar do que irmãos na ignorância buscando nos prejudicar, nos manter encapuçados ali no cantinho. O problema é que para a ajuda daquela luz chegar, assim como Cristo perguntava, queres ser curado? Você tem que responder se você quer ser curado. Porque às vezes o que você quer é continuar naquela mesma posição cômoda que está ali. Porque ser curado não é sumir o câncer, sumir a doença. Ser curado é mudar a minha postura. E, lógico, isso pode ocorrer também. Porque se isso não ocorre, você vai trocar um mal por outro. Porque o que lhe levou aquilo é o que você está sendo. Então, faça uma outra proposta. Mude. Busque perceber, então, que não há como se curar se você não despertar. Porque quando a gente desperta, vai fazer igual uma velhinha, uma senhora, que eu atendi, eu estava fazendo palestra acho que 9 anos atrás, e era naquela salinha onde vocês vão entrar para esperar e botar as bolsas, e aí ela tinha um câncer de pulmão, já avançado, e ela estava naquele dia ali na frente, meio sorridente, né? E aí, lógico, eu fiquei logo todo entusiasmado, né? Quando a gente está fazendo algumas coisas, a gente diz, poxa, olha, está dando certo, curou. Eu digo, bom, e aí, como é que a senhora está? Ela diz, eu estou bem. Eu digo, então a doença melhorou? Ela fez, não, o câncer continua me comendo, eu sei que eu vou morrer dele, eu tenho acho que mais uns 2 meses de vida. Mas eu estou bem. Ela estava falando dela enquanto espírito. Mas, lógico, o asno aqui tinha que perguntar, né?
Mas bem, como? Ela fez, eu estou aproveitando os dias que eu tenho de vida para refazer as pontes que eu destruí. Eu estou buscando as pessoas que eu agredi. Que é, quando ela falava de laços de família, né? Então, aquele familiar que ela tinha tratado mal, que ela via de maneira negativa, ela diz, eu estou revendo os meus olhares. Para quê? Para que no dia que eu partir, eu não parta com raiva, com ódio de ninguém. Eu entendo que a cada um o seu processo. Eu estou utilizando os meus dias aqui para dar os beijos que eu ainda quero dos meus netos e dizer a eles o quanto eu os amo. E continuarei amando quando estiver do outro lado. E que eu estou partindo como eles também um dia irão partir. Mas vivam como esse espírito perene, buscando cada dia fazer melhor. Então, ela me deu uma aula esplêndida naquele dia do que é se perceber espírito, do que é buscar a cura para você, e não apenas a cura para esse corpo que vai embora, quer queira, quer não. E esse despertar, ele não é de graça, né? Então, essa é a imagem de uma trajetória. Todos os obstáculos que colocaram e aparecem na sua vida, é porque se tornaram necessários. Então, não pragueje, não blasfeme, não fale mal dos obstáculos, certo? De vez em quando dá vontade, né? Por exemplo, de vez em quando eu brigo com Deus. Agora menos. Menos porque a situação melhorou. Não quer dizer que é porque eu estou melhor, não. Brigava com ele que só o diabo. E aí depois a coisa amenizava. Porque eu acho que quem não briga com Deus nunca esteve com ele. Nunca esteve com ele. E aí eu vi agora, anos depois, aquela história das cartas de Madre Teresa de Calcutá. Uma pessoa extremamente ali iluminada, trabalhando, fazendo bem para os outros. E nas cartas ela questionando Deus. Como é que deixava aquilo acontecer? Como é que aquilo acontecia com aquela população miserável? Ela questionando. Porque o Deus que a gente está questionando não é Deus em sua totalidade. É o Deus que eu consigo enxergar. Então, o que eu estou questionando, que eu brigo dia a dia, é com a pequenez do Deus que eu percebo através de mim. E essa briga se constitui até que cada vez eu vá alargando ele mais, ao ponto de olhar o outro como irmão, e não achar que o outro é culpado pelos meus males. Não achar que é destruindo o outro que eu me melhoro. Então, a questão da pequenez é do meu olhar, enxergar um Deus pequeno, que traz da culpa e da paga pela culpa a sua corrente de orientação. Porque o Deus, em seu sentido maior, ele se resume a uma palavra: misericórdia e amor. Porque ele nos conhece, assim nos fez. Se existisse então alguma culpa, seria dele. E ele diz que assim nos fez porque nós temos a possibilidade de ir do mais nefasto ao mais sublime. E justamente como fomos criados para viver em comuna, temos a cada dia caminhado para o mais sublime, deixando o que é mais nefasto no mar da ignorância que superamos ao despertar a cada dia. Essa imagem do Pai vai mostrar o quê? Que eu não sou nenhum ser pequeno, esperando um espírito curador. Eu sou esse ser maior, que agora se apequena nesse corpo para aprender. Então, o ser mais iluminado que existe aqui não é nenhum espírito outro, a não ser você. Acredite e faça a diferença.